Olá, meu nome é Ronald e agora eu vou apresentar para vocês a ferramenta Anelim, tá? Que é um script para geração automática para banco de dados relacional. Tá? E para demonstrar a funcionalidade da ferramenta, eu vou apresentar para vocês o seguinte esquema de banco de dados. Então, para esse esquema de banco de dados, a gente tem 6 tabelas, beleza? Então, vou passar aqui rapidamente sobre cada uma delas. Nós temos países, estados, cidades, empresas, departamentos e empregados. Países pode ter vários estados, que por sua vez pode ter várias cidades. As cidades podem ter várias empresas. Empresas podem ter vários departamentos e departamentos podem ter vários funcionários. Então, é esse o cenário que a gente vai trabalhar para a ferramenta gerar um volume de dados para essas tabelas, tá? Então vamos lá. Aqui é a telinha inicial da ferramenta, tá? Ela roda tanto em linha de comando como também numa interface gráfica, e essa aqui é a nossa interface gráfica. Atualmente a gente tem suporte a 2 bancos de dados, o Postgres e o MySQL, tá? Ou melhor, desculpa, e o SQL Server. Para esse nosso teste a gente vai usar o Postgres, tá bom? Então, num primeiro momento, a ferramenta solicita o usuário que ele defina qual é o banco. Então, para o nosso caso é o Postgres. Para o meu caso, eu estou rodando em localhost, tá? A minha porta é o 5432. O nome do meu banco é um banco chamado teste, certo? O meu usuário é root e sem senha, tá? Eu vou tentar aqui acessar o meu banco. Quando eu acessar o meu banco, a partir desse momento a ferramenta já traz a lista de todas as tabelas existentes naquele banco, certo? Então reparem só, ela já me trouxe as 6 tabelas existentes no banco de teste. Então a gente tem empregados, departamentos, estados, cidades, empresas e países. Deixando claro o seguinte: para a ferramenta gerar um conjunto de dados de forma válida, né, sem que ela dê nenhum erro, é preciso que haja a ordenação dessas tabelas, né, das dependências dessa tabela. Ou seja, eu preciso informar para a ferramenta quais são as tabelas filhas, ou seja, qual é a ordem de inserção. Tá? Então, para o nosso exemplo, a gente precisa dizer para a ferramenta que ela primeiro precisa inserir na tabela países, depois estados, cidades, empresas, departamentos e empregados. Então, essa ordem precisa estar clara para a ferramenta. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente simplesmente puxa a tabela para sua ordem específica. Então, a gente tem países, estados, cidades. Tá? Depois a gente tem empresas, departamentos e empregados. Com a ordem definida das tabelas, eu posso informar a quantidade de registros que eu quero para todas elas. No momento, eu só posso informar isso de forma geral, mas no futuro breve, nós queremos implementar isso de forma separada, tá? Para dar um dinamismo melhor à ferramenta. Então, para não demorar muito, eu vou colocar só 4 registros para cada tabela, deixando claro que eu posso inserir em cima de cada registro a sintaxe de drop table ou create table, mas para esse caso a gente não vai colocar. Então eu simplesmente vou clicar em gerar dados. Depois que ela lê o esquema lá do banco de dados, ela vai gerar um script de inserção, né? Reparem que a gente tem aqui os inserts, né? Então a gente tem 4 inserts para países, tá? Lá embaixo a gente tem mais 4 inserts para estados, a gente tem mais 4 inserts para cidades e por aí vai. Lembrando que a ferramenta respeita as restrições de integridade, ou seja, se eu copiar esse script e executar no meu banco de dados, não é para ocorrer nenhum erro, tá? Ele vai ser inserido 100%, tá? A ferramenta também dá 2 opções: ou o usuário copia e cola lá numa ferramenta de gerenciamento de banco de dados e faz um insert manual, ou simplesmente ela clica em inserir no banco de dados e a ferramenta, depois de alguns segundinhos, vai inserir no banco de dados, tá? É isso que eu queria apresentar. Obrigado pela atenção, até mais.